1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, quando a palavra do Senhor nos diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pela oportunidade que temos de expô-la nesta manhã, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e nos dirigir, ó Deus. Que o Senhor também abençoe, Pai, a cada um dos irmãos presentes. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, pelas leituras bíblicas, orações, louvores, Pai, e também pelas ofertas e dízimos trazidos nesta manhã. Que o Senhor possa nos abençoar agora na exposição da Tua palavra. Ó Deus, te pedimos isto, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos amados e queridos, eu queria nesta manhã dizer a vocês, em primeiro lugar, que nós que somos pregadores do Evangelho e pregadores de linha reformada, na sua grande maioria, nós temos por hábito pregar de forma expositiva. E pregamos de forma expositiva, às vezes, perícopes, textos bem extensos, e outras vezes, como estamos fazendo nesta manhã, nós expomos todo o conteúdo de um livro bíblico, no caso aqui uma epístola. Começamos na última semana e nesta semana estamos dando continuidade, prosseguindo na exposição de 1 Tessalonicenses. E por que nós preferimos pregar desta forma? Em primeiro lugar, eu diria a você porque traz um conhecimento, um conteúdo bíblico aos irmãos muito maior. Os irmãos passam a entender o significado real das passagens. Outra coisa importante também, quando pregamos assim, o pastor se torna refém do texto. Ele não pode, de repente, utilizar esse texto como pretexto para falar o que ele bem entende. Ele não pode, por exemplo, usando o tipo de pregação que nós fazemos, porque houve algum problema durante a semana, ele usar um texto para, de repente, alfinetar alguma pessoa. Até porque esse não é o seu papel e não deve ser o seu comportamento, porque o papel do pregador é, de fato, expor a palavra de Deus.
e é o Espírito Santo que fala ao coração de cada irmão e irmã através do texto ministrado. E na última semana nós mostramos a vocês, pela palavra, o belíssimo trabalho que o apóstolo Paulo fez em Tessalônica, mas também observamos que houve uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Alguns chegam a dizer que houve um avivamento em Tessalônica devido ao crescimento, à expansão e até mesmo o surgimento de uma igreja em apenas 3 semanas. Algo maravilhoso, algo que nos chama a atenção. E nesta manhã, nós olhando para o texto do capítulo 2 que faremos agora, nós vamos verificar que Paulo, ele vai produzir um texto no qual ele, de uma certa maneira, se defende de algumas acusações que ele estava sofrendo. O grande teólogo D.A. Carson, muito conhecido até dos irmãos aqui da própria igreja, porque, vez por outra, citamos esse autor, e também a igreja presenteou, numa oportunidade passada, os professores de escola dominical com um livro deste autor, um livro maravilhoso, um comentário. E o autor J. Carson, ele fala que essas acusações que Paulo estava sofrendo não eram acusações propriamente da igreja local de Tessalônica, mas as acusações, as suspeitas, elas vinham de fora. E aí Paulo responde e rebate a essas acusações. É o texto que vamos apreciar agora. E eu queria ver com vocês, já no versículo 1 do capítulo 2, quando o texto diz assim ao nosso coração: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo começa a dizer que a igreja era a maior testemunha de que o seu trabalho naquela localidade não foi um trabalho vazio de sentido, foi um trabalho extremamente frutífero. Haja vista que muitas pessoas haviam abraçado a fé e se convertido, e uma nova igreja surgiu naquela localidade. Portanto, o apóstolo Paulo fala: o nosso trabalho entre vocês foi um trabalho frutífero, foi um trabalho abençoado. Nós trabalhamos muito, mas Deus também operou de maneira maravilhosa, trazendo bênçãos sobre nós, sobre vocês também. E ele chama a atenção para dizer: olha, ainda que falem, ainda que digam, vocês, pessoalmente, vocês são testemunhas do nosso trabalho aqui em Tessalônica. E aí o texto vai nos dizer no versículo seguinte: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. No versículo 2, nós temos muitas coisas a analisar aqui. A primeira delas é que, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala: é do vosso conhecimento. Vocês conhecem a nossa trajetória, o percurso do nosso chamamento, do nosso ministério. Vocês sabem que lá em Filipos nós sofremos açoites, nós fomos presos e fomos libertos da prisão de uma maneira extraordinária, inclusive redundando na conversão do carcereiro. Vocês devem lembrar da passagem, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E aí Paulo diz: olha, vocês sabem da nossa história, vocês conhecem o nosso passado, e vocês sabem que nós somos pessoas corretas, que nós trabalhamos com afinco e que Deus tem nos abençoado. E é curioso dizer que, embora maltratados em Filipos, sendo açoitados e presos, o que aconteceu com eles? Eles não desanimaram. Poderiam dizer assim: vamos descansar um pouco, vamos nos resguardar um pouco, para depois nós voltarmos a outra cidade para pregar o Evangelho. Vamos dar uma recuada porque parece que a coisa não é fácil não para o Evangelho. Mas eles não tiveram tal comportamento.
eles continuaram com o mesmo afinco, com a mesma disposição e foram para Tessalônica para pregar o Evangelho àquelas pessoas. E esse deve ser também o nosso comportamento e a nossa postura como servos de Deus. Por mais que as perseguições sejam grandes, por mais que as dificuldades se avolumem, nós precisamos ter força, ter coragem, fé em Deus para fazer o nosso trabalho com muito amor e com muito afinco também. E o segundo aspecto que eu destacaria nesse versículo de número 2 é que o texto nos diz assim: para vos anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho que Paulo anunciava não era um Evangelho dele, não era um Evangelho criado, concebido segundo os seus critérios, segundo a sua maneira de interpretar, de imaginar. O que Paulo fazia era comunicar o Evangelho que ele havia recebido sem tirar e sem pôr, sem acrescentar coisa alguma, porque esse é o nosso grande papel, é comunicar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E por que eu digo isso aos irmãos nesta manhã? A minha preocupação é muito grande nesses dias, porque eu tenho visto que nunca houve uma época em que as pessoas tivessem tanta facilidade para ter uma Bíblia. Eu tenho pelo menos umas 3 Bíblias no meu celular, 3 versões diferentes. Hoje você compra Bíblias dos valores mais diferentes. Tem Bíblias caras, mas também tem Bíblias baratas, muito baratas. Mas o que me chama a atenção é que parece que o povo nunca foi um povo tão despreparado bíblica e teologicamente. Eu recebi um vídeo esses dias e eu nunca vi um vídeo tão malicioso, um vídeo em que o autor falava sobre a Páscoa, e você ia ouvindo, ainda mais quem não tem conhecimento mais aprofundado, e dizia: esse homem é um crente e esse homem está falando a verdade de Deus. Que coisa linda! E ele falava bem, era um grande orador. E havia uma música que parecia um mantra, sabe? E ele falando com aquela música criava um clima todo especial. E de repente, o homem fala uma grande asneira, biblicamente falando. Mas só que muitos cristãos que ouviram aquele vídeo não perceberam o erro, o equívoco. Em dado momento ele fala assim: Jesus Cristo morreu para nos libertar da matéria. E ele usa uma palavra que agora eu não me recordo propriamente, mas dizendo de maneira ainda mais negativa. Só o contexto que já me referi já mostra que a matéria ele estava abordando como algo ruim. Mas ele usa lá um adjetivo que eu não lembro agora. E aí eu digo para você nesta manhã: Jesus não veio para libertar a gente da matéria. A matéria não é ruim, a matéria é boa, o nosso corpo é bom, foi Deus quem criou, esse corpo vai ser ressuscitado. Mas a sutilidade daquele homem, ele estava pregando uma doutrina gnóstica, só que os cristãos do nosso tempo, eles não conseguem identificar essas coisas, e eles vão reproduzindo e vão espalhando aquele vídeo de uma maneira impressionante. Daqui a pouco o vídeo viraliza, é assim que fala, não é? Porque todo mundo começa a compartilhar. Por isso eu digo a você, o importante nesses dias é que a igreja, ela se fixe na palavra de Deus, pura e simples palavra de Deus. Nós não podemos ficar envoltos em ideias que são profundamente interessantes até, mas que são equivocadas biblicamente. E aí o apóstolo Paulo diz que ele anunciou não um outro evangelho qualquer, mas ele anunciou o evangelho que ele havia recebido sem tirar nem pôr. E o mais interessante é que no final do versículo 2, olhe para a sua Bíblia, o texto diz: em meio a muita luta. Está vendo aí, versículo 2, em meio a muita luta. O sofrimento na pregação do evangelho não fez com que Paulo retrocedesse. As dificuldades vividas por ele não fizeram com que ele voltasse atrás e desistisse da pregação do Evangelho.
E aqui tem uma verdade muito importante. Nem sempre o que nós fazemos para Deus, nós encontramos muita facilidade. Geralmente, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós encontramos muita oposição, muita dificuldade para ganhar pessoas para Cristo, para encontrar portas abertas para pregar o Evangelho. Mas quando Cristo nos abre uma porta para pregar o Evangelho, meus irmãos, o que nós temos que fazer é falar de Jesus Cristo, é falar da morte e da ressurreição, da vida nova que Ele nos oferece. Nós não temos que pregar outra coisa a não ser a centralidade da mensagem do Evangelho, por mais que outras pessoas estejam fazendo de forma diferente nesses dias. Veja comigo na sequência, o versículo de número 3 nos diz: pois a nossa exortação não procede de engano. O teor da mensagem de Paulo era um teor compatível com a verdade do Evangelho, não era um teor inventado por ele, era uma exposição bíblica e verdadeira. Naqueles dias, muitas pessoas saíam pelo mundo afora pregando diversas ideias diferentes. Mas Paulo não fazia isso. Paulo se atinha justamente ao Evangelho. Pessoas saíam pelo mundo afora e conquistavam valores altíssimos, porque seduziam as plateias, eram excelentes oradores. E Paulo estava sendo acusado de ser alguém semelhante a esses outros que tinham tal comportamento. Mas o texto fala para nós que a mensagem que ele pregava não era uma mensagem que visava enganar ninguém, enredar ninguém de forma alguma. E ele fala nem de impureza. Alguns autores comentam que o apóstolo Paulo estava sendo acusado de plantar uma igreja, de seduzir pessoas, principalmente mulheres, para que ele pudesse se beneficiar até fisicamente dessas mulheres. E por isso Paulo diz: olha, a nossa mensagem, a nossa postura, a nossa exortação, ela de maneira alguma, ela tem a ver com engano, nem tampouco com impureza, nem se baseia em dolo. Irmãos, preste atenção. Essa palavra aqui eu não erro porque vocês sabem que eu estudei direito, né, me formei em direito, até passei na prova da ordem, embora não exerça mais, mas a palavra não é dolo, a palavra é dolo. Por mais estranho que isso pareça a você, o termo é dolo. A ideia tem a ver com alguém que utiliza uma isca para pegar um peixe. Alguém que usa uma isca para pegar um peixe. E nesse contexto aqui, fala de uma pessoa que usa de subterfúgios para tentar enredar pessoas e trazê-las para aquilo que ela acredita, para aquilo que ela prega. É que o texto está querendo dizer. A mensagem do apóstolo Paulo não era uma mensagem que visava pescar pessoas, atrair pessoas de maneira maliciosa. Esse também não era o intento do apóstolo Paulo. E na sequência ele fala, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. E aqui, irmãos, algo muito importante dizer a vocês. Todo aquele que é chamado verdadeiramente por Deus, ele vai precisar passar por lutas e provas para que ele possa ser aprovado. Não existe alguém que tenha sido aprovado sem ter passado por lutas e por provas. O ministério pastoral, como disse um bispo de uma outra denominação, ele disse que o pastor ele vai ter que sangrar, o pregador vai ter que sangrar. As lutas, os problemas testarão a sua vitalidade, a sinceridade, a verdade com a qual ele prega o Evangelho e vive o Evangelho. Se queriam dizer que o apóstolo Paulo era alguém que se locupletava com o Evangelho, Paulo está dizendo, olha, minha motivação para pregar o Evangelho não é a motivação do dinheiro. O nosso maior desejo é ver pessoas se rendendo a Cristo, pessoas se convertendo, pessoas sendo de fato transformadas pelo poder de Deus. E aí o texto diz que pelo fato deles terem sido aprovados por Deus, parte B do versículo, a ponto de nos confiar Ele, Deus,
o Evangelho. Deus confiou o Evangelho a eles porque eles foram aprovados. É o motivo pelo qual Deus confiou o Evangelho a eles, porque haveria, por certo, fidelidade da parte de Paulo e também de seus companheiros. Esse dia eu tomei um café com um pastor de uma outra denominação. Ele é um pastor, por incrível que pareça, da Assembleia de Deus, mas ele é mais reformado do que muitos pastores reformados. E ele me dizia o seguinte, que em dado momento na sua igreja, disseram assim: pastor, será que o senhor não deveria fazer como a outra igreja aqui do lado está fazendo? E aí ele falou: o que estão fazendo? Eles estão dando algumas coisas, alguns objetos, né? Alguns lenços, algumas coisas assim, algumas rosas. Pastor, a igreja está cheia lá. E aí ele virou-se para esses irmãos e falou assim: olha, eu não posso de maneira alguma negociar o Evangelho. Eu vou continuar pregando a verdade de Deus, e é Deus mesmo quem vai conduzir esta obra. E aí ele me contando, dizendo que algumas pessoas da sua igreja foram para uma igreja da moda aqui na região. E ele falou que depois de algum tempo, essas pessoas que foram para essas igrejas da moda, daqui a pouco voltaram. Porque não se acostumaram com o tipo de vivência e de pregação que ali acontecia. Dia desses eu recebi um vídeo também de uma igreja com um Camaro amarelo. É Camaro, né? E eu falei: meu Deus, por que um Camaro está dentro de uma igreja? Eu não entendi. E aí, quem foi que me mostrou esse vídeo? Meu filho. E aí eu tentei falar para ele assim: não, filho, isso aí deve ser o seguinte, eu acho que essa igreja ofereceu o templo para uma palestra motivacional, alguma coisa assim, deve ser isso. E aí, conversando com um colega meu, ele falou assim: não, Cadengue, o pior é que isso aconteceu dentro do culto. Aí eu falei: não pode, não acredito. Ele falou: aconteceu dentro do culto. E aí eu fico pensando, qual é a nossa função? É ceder a esses apelos? É ouvir essas vozes? Ou é pregar todo o conselho de Deus, a verdade de Deus? O apóstolo Paulo diz para nós, olhe comigo na Bíblia, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A mensagem que Paulo pregava não era uma mensagem adocicada, não era aquele tipo de mensagem que agrada a todo mundo. Sabe aquela mensagem que o pastor diz? É hoje, e com aquela voz impostada, é hoje que o anjo vai trazer a bênção, receba nesta hora. A pregação de Paulo não era essa. A pregação de Paulo era todo o conteúdo do Evangelho. Ele sabia da sua responsabilidade e ele sabia também que a sua função não era agradar homens, mas ser fiel àquilo que Deus desejava que ele falasse e pudesse expor à igreja. E por fim, ele diz assim, no versículo de número 4, Deus que prova o nosso coração. A ideia aqui é provar como um material precioso é provado pelo fogo. É essa a ideia do provar aqui. É provar como um material precioso, também para ser avaliado e apurado, depurado, precisa passar pelo fogo. É isso que acontece comigo e contigo, para que a nossa fé seja de fato uma fé verdadeira. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que não é uma linguagem de sedução que deve ser a linguagem do púlpito. Nós devemos elogiar os outros porque o elogio, ele até traz um papel positivo, porque encoraja, porque anima, mas quando o elogio é sincero, mas o elogio falso não deve fazer parte das nossas conversas. Paulo está falando aqui que existem pessoas que elas falam uma coisa, mas pensam outra. Elas dizem: você é maravilhoso, mas acham você péssimo. Você prega muito bem, mas acham que você prega mal. Então, nós temos que ter muito cuidado. E a nossa fidelidade, em primeiro lugar, precisa ser uma fidelidade
para com Deus acima de qualquer outra coisa. E na sequência, o texto vai nos dizer: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Ele reforça a mesma ideia aqui. Não usar linguagem de bajulação. Você já viu aquelas pessoas que nos seduzem? Já viu aquelas pessoas que... Uma vez eu vi isso e fiquei chocado quando um marido disse a respeito da sua mulher, disse assim: eu vou massagear o ego dela. Gente, se eu soubesse que alguém está massageando o meu ego, eu ficaria profundamente magoado e entristecido. Se o elogio não é verdadeiro, ele não deve acontecer. Se o que nós fazemos não é de coração para o outro, não devemos fazer. A ideia de massagear o ego é uma ideia de manipulação. E isso não compete a nós como cristãos. Dentro do relacionamento entre irmãos em Cristo, dentro do relacionamento conjugal, isso não deve acontecer de forma alguma. Versículo 5: como sabeis, nem de intuitos gananciosos Deus disto é testemunha. Paulo está dizendo para a gente aqui que quando ele pregava o Evangelho, ele não pregava o Evangelho porque ele receberia dinheiro por conta de pregar o Evangelho. E para que Paulo ficasse bem isento de qualquer tipo de acusação, Paulo, vocês sabem disso, Paulo fazia o quê? Tendas. Paulo recebeu em 2 oportunidades ajuda também financeira da igreja de Filipos, uma igreja amiga, porque também Paulo precisava subsistir. Mas o que é bonito observar é que Paulo tem esse comportamento para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a sua real motivação ao pregar o Evangelho. Não era o dinheiro que ele buscava. A grande e profunda alegria dele era de poder pregar o Evangelho de Cristo e saber que as pessoas estavam se convertendo a Cristo, mudando de vida. Eu quero perguntar a você nesta manhã, você que trabalha, você que estuda, existe algum colega seu, lá no seu trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, que você não sente aquela vontade que ele se converta? Você fala: meu Deus, se essa pessoa se convertesse, se ele viesse a Cristo, que coisa maravilhosa seria. Gente, que coisa boa, porque aquilo que já há de bom nele seria potencializado por Deus, mas aquilo que precisa mudar nele seria transformado, o coração novo Deus daria a ele seria nova criatura. Não aconteceu com você ainda, mas já aconteceu comigo várias vezes. E esse deve ser o desejo de todo aquele que prega o Evangelho, de ver as pessoas mudando de vida, se transformando, deixando a sua vida de pecado, deixando o seu comportamento que é contrário à palavra de Deus, para adotar sim um comportamento baseado nas Escrituras. Alguém realmente que mudou de vida. Esse é o nosso maior desejo. E para a gente finalizar, versículo 6, o texto fala: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Uma das coisas que mais seduzem, ou as 3 coisas que mais seduzem a todo ser humano. Você vai me ajudar. Dinheiro, sexo e poder. E uma das coisas que mais seduzem, essas 3 coisas, eu diria que com elas você iria encontrar também a ideia de glória. O homem às vezes tem o desejo de ser glorificado na terra. Em vez de apontar para Cristo e dizer que só Cristo deve ser glorificado e que a nossa vida só faz sentido para glorificá-lo, às vezes o nosso grande desejo é de sermos nós o quê? Glorificados, de chegarmos nos encontros. Esse é o pastor, esse é o Carlos Henrique, esse é o presbítero tal, de eu chegar de repente na conferência de homens ou na confederação de homens e todo mundo saber que eu sou o pastor, o grande pregador, o grande... Irmãos,
essas seduções, elas podem até passar pela nossa mente, mas elas não podem ficar na nossa mente. Porque o grande propósito de Cristo não é esse para nós. É de sermos fiéis a Ele. É de sermos sinceros naquilo que nós fazemos. E diria para você, às vezes até melhor a gente nem ser conhecido mesmo. Porque quando somos conhecidos, a gente recebe aplausos, elogios, manipulações, coisas que nem sempre são verdadeiras e não são sinceras. Às vezes o fato de estarmos numa situação inferior, entre aspas, no aspecto humano, é o que há de melhor para nós. Porque existem pessoas que até lidam bem com elogios, existem pessoas que lidam bem com esse tipo de coisa, mas existem outras que elas se inflam, elas se enchem e daqui a pouco começam a acreditar que são o que na verdade não são, porque nós somos frágeis, nós somos vasos de barro, nós somos de fato pessoas com muitas debilidades. E não é à toa que às vezes a gente vai pregar num lugar, Deus nos leva para trazer uma mensagem, a gente estudou, se preparou, leu muito, mas sabe o que acontece? A mensagem não anda. A gente vai pregar e de repente escorrega na gramática, coisa que não acontece costumeiramente. O outro que canta bem, que está se achando porque está todo mundo o elogiando, nesse dia ele vai semitona. E é um excelente cantor. E essas coisas, quando acontecem, elas têm um papel terapêutico na nossa vida. Porque elas mostram a realidade que nós precisamos caminhar na dependência de Deus e na fidelidade a Ele. Porque somente Ele deve, merece todo louvor, toda glória e toda honra. Vamos orar neste momento, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, da mesma maneira, Pai, que nós agora estamos orando pelos nossos irmãos, eu também careço que eles orem por mim, Pai, porque as pressões, as seduções são enormes, mas nós sabemos, Pai, que precisamos de Ti, porque é só o Senhor quem nos sustenta, quem nos coloca de pé. É só o Senhor que faz com que a nossa vida possa estar de fato alicerçada, Pai, alicerçada no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Pai, nos ajuda, Pai, assim como Paulo, ó Deus, viveu uma vida íntegra, a viver também uma vida que agrade a Ti, Pai, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor Deus, para que o sucesso não venha nos envaidecer, ó Pai, mas que acima de qualquer coisa, nossa vida seja marcada pela fidelidade em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ó Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.